Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai discutir o tema Plano Safra da Agricultura Familiar, período 2012-2013. A agricultura familiar tem ocupado crescentemente um papel muito mais importante na economia brasileira, responsável por 70% daqueles alimentos que estão na mesa dos brasileiros, ocupa uma área muito reduzida em relação àquela agricultura não familiar, mas ainda assim tem níveis de eficiência bastante expressivos, inclusive aquele de ocupar boa parte da mão de obra que está no campo. Para examinar essa questão conosco, nosso convidado de hoje é o ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro Pepe Vargas, que está aqui conosco. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Ministro Pepe Vargas, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer. Se nós tivéssemos que analisar assim, diante das necessidades da agricultura familiar brasileira, o senhor diria que esses recursos destinados a 22,3 bilhões de reais para o Plano Safra da agricultura do setor são suficientes? Bom, no que diz respeito ao crédito rural, no nosso PRONAF, Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, os recursos têm sido suficientes. A presidenta Dilma, inclusive, nos autorizou, se houver a contratação desses 18 bilhões, de nós ampliarmos o valor. Mas nas últimas safras, o volume destinado para o crédito não chegou no seu limite. Não só na familiar, na agricultura empresarial também. O volume de crédito ofertado não foi totalmente contratado, né? Então, tem sido ofertado mais crédito do que o setor tem demandado. A gente espera que esse ano a gente possa atingir esse número e, se for o caso, de ampliar. Agora, quando a gente vai para assistência técnica, por exemplo, embora tenha uma evolução também muito positiva dos recursos destinados à assistência técnica, nós ainda não temos uma universalização da assistência técnica e da extensão rural. Se retomou no Brasil, havia sido abandonado, política pública de assistência técnica, mas ainda não há recursos para universalização. Ministro, são 22,3 bilhões para o plano de safra aí na área da agricultura familiar, sendo que desses 22,3 bilhões, 18 bilhões de reais são para crédito efetivamente, custeio, investimento e comercialização. O senhor acha que esse volume, quanto ao aspecto de crédito, ele resolve hoje os dramas da agricultura brasileira, que passa por... tem mercados externos relativamente estáveis, mas uma economia que cambia muito em função do dólar, da paridade cambial. Como o senhor avalia isso? Bom, a nossa agricultura familiar, ela está definida em lei, né, na Lei 11.326. Então, nós estamos falando de proprietários rurais que trabalham em terras com até 4 módulos fiscais, que tenham a renda prioritária oriunda do trabalho nessa terra, com uma mão de obra predominantemente da família, não exclusivamente, mas predominantemente. E essa é uma agricultura voltada, não exclusivamente, mas predominantemente para o mercado interno. Ela é uma agricultura que produz a ampla maioria dos alimentos consumidos pela população brasileira. Também está presente nas cadeias produtivas exportadoras do agropecuário brasileiro. A agricultura familiar participa aproximadamente com 28% das exportações agropecuárias, é fornecedora da matéria-prima, quando não exporta diretamente através de cooperativas cujos associados são agricultores familiares. Então, este volume de crédito, nós temos, primeiro, as taxas de juros, todas as nossas taxas de juros são juros negativos. Um agricultor familiar hoje pode adquirir uma máquina, um equipamento agrícola, uma ordenhadeira, um trator, equipamentos para irrigação, pagando 2% de juros ao ano, crédito para investimento. 2% de juros ao ano e tem até 10 anos para pagar. Então, como é para o mercado interno, nós podemos e devemos subsidiar essa agricultura. Então, o governo subsidia essa taxa de juros, né? No custeio, no financiamento para custeio, a nossa taxa de juros mais elevada é 4% ao ano. Então, todas as nossas taxas de juros, quer dizer, no custeio varia de 1,5% a 4% ao ano. No investimento varia de 0,5% a 2% ao ano as taxas de juros.
estão todas elas abaixo da inflação. Então, as taxas de juros são bastante convidativas. O papel do Pronaf Mais Alimentos, que é a nossa linha de crédito voltada para a compra de máquinas e equipamentos, primeiro que, obviamente, tudo tem que ser finalizado. Nós estamos, obviamente, ao subsidiar a compra de máquinas, queremos também incentivar a indústria nacional. Para vocês terem uma ideia, o Mais Alimentos ele entrou em vigor na safra 2008-2009. Então, temos 4 anos, digamos assim. Já financiou cerca de 48 mil tratores, mais de 10 mil ordenhadeiras, mais de 4 mil caminhões. Vejam o potencial disso. Tem algumas feiras agropecuárias, onde o chamado agronegócio, a agricultura empresarial e a agricultura familiar convivem nessas feiras, onde o maior volume de máquinas comercializadas na feira é do Pronaf Mais Alimentos, é da linha de crédito da agricultura familiar. Então, além de aumentar a produtividade no campo, melhorar a qualidade do trabalho no campo, também tem um impacto muito positivo na política industrial brasileira, gerando emprego e renda na cidade e na indústria de máquinas e equipamentos. Então, eu diria o seguinte, o volume de recursos ofertado, ele tem sido suficiente. Nosso desafio é ir para algumas regiões onde ainda o Pronaf entra pouco. O Pronaf, historicamente, entrava muito no Sul e no Sudeste, pouco no Nordeste e pouco na região Norte. Centro-Oeste um pouco menos também, até porque o Centro-Oeste tem uma característica de uma predominância da agricultura de cunho mais empresarial, que pega outras modalidades de crédito. Nos últimos anos avançou na região Nordeste, o Pronaf tem avançado, no Norte menos. Então o nosso foco hoje é tentar avançar as linhas de crédito nas regiões do país onde ainda ele entra pouco. Ministro, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a fazer uma reflexão sobre a evolução do Pronaf nos últimos 5 anos, onde os recursos apresentaram a seguinte destinação. Em 2008, 2009, os recursos do Pronaf foram de 12 bilhões de reais. 2009, 2010, 15 bilhões. 2010, 2011 foram de 16 bilhões. Mas ainda assim, essa evolução destes recursos manteve-se nessa faixa de 16 bilhões, não houve alteração. E agora, no último plano safra, 18 bilhões de reais, que é recordista, como já mencionou aqui o Davi. Quais seriam os obstáculos que dificultariam uma maior destinação de recursos, né, considerando que o governo confere à agricultura familiar uma função estratégica? Como é que o senhor analisa essa evolução? É uma evolução de oferta de crédito muito significativa, né? Se a gente pegar de 2002, 2003 até 2012, 2011, 2012, 2013, essa evolução dá mais de 400%. A gente sai de 3,9 bilhões para 18 bilhões. E também o volume contratado acompanha um pouco essa linha crescente. Agora, eu diria assim, o que falta para que mais gente acesse crédito? É um conjunto de fatores, eu diria. Primeiro, nas regiões, porque a agricultura familiar são 4 milhões e 300 mil agricultores familiares, segundo o Censo Agropecuário. 4 milhões? 4 milhões e 300 mil estabelecimentos rurais. Estabelecimentos, né? É 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros. Nós temos, pelo Censo Agropecuário, 5 milhões e 100 mil estabelecimentos rurais. 84% deles são agricultores familiares. Mas nesse universo de 4 milhões e 300 mil, nós temos segmentações que a gente poderia tipificar. Nós temos uma agricultura familiar desenvolvida, com muita tecnologia, com uma renda razoável para a população, que infelizmente ainda é minoritária nesse universo. Em torno de 350 mil, 400 mil agricultores. O tamanho médio desse perfil aí que o senhor falava, qual seria o tamanho da propriedade? No máximo 4 módulos fiscais. O módulo fiscal varia conforme a região. A região, né? Mas no máximo 4 módulos fiscais é o que a lei estabelece para a agricultura familiar. Mas esses têm uma renda... 300 mil de 4 milhões e 300. 350 mil aproximadamente. Sim. Nós temos aí mais um universo de 1,5 milhão, 2 milhões, que estão em desenvolvimento.
produzem para subsistência, produzem excedentes comercializáveis, mas ainda tem uma renda um pouco mais acanhada, digamos assim. E temos um número grande de agricultores familiares pobres. O senhor está falando em 50% desses 4 milhões e 300 mil estabelecimentos. Exatamente. Bom, o Brasil melhorou muito nos últimos anos a sua evolução social, né? Os números são bastante conhecidos, milhões de pessoas que saíram da pobreza, outros milhões que saíram dos segmentos D e E de renda foram para a classe média. Tudo isso sinaliza uma distribuição de renda e uma mudança da pirâmide social brasileira. Tanto é que não é mais uma pirâmide, né? A maioria está no meio, na classe média. Essa evolução chegou ao campo também? Quando a gente pega a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio do IBGE, a gente vê que de 2003 a 2009, a renda média nos domicílios rurais cresceu 3 vezes mais do que a renda média nos domicílios urbanos, por um conjunto de fatores. Por exemplo, uma coisa que impacta muito, aposentadoria rural. Como a aposentadoria rural é o salário mínimo teve mais de 60% de ganho real acima da inflação, então no rural impactou. Programas de transferência de renda nas regiões mais pobres também, mas todos esses programas que nós falávamos, a evolução do Plano Safra, também levou mais renda para o campo. Então, por isso que tem esse rebatimento. Agora, apesar de tudo isso, nós ainda temos 16 milhões de pessoas no Brasil que vivem abaixo da linha da extrema pobreza. Metade deles vivem no rural. 66% desses cerca de 8 milhões extremamente pobres estão localizados geograficamente no semiárido. Nordestino, norte de Minas e Nordeste. Uma região de baixa aptidão agrícola, porque o clima não contribui, digamos assim. E, diria assim, um histórico de omissão de políticas públicas para o desenvolvimento produtivo dessas famílias. Ministro, para os números que o senhor deu aqui, 4 milhões e 300 mil estabelecimentos, 350 mil bem organizados, 1,5 milhão ali, meia boca, vamos dizer assim, e tal, e mais de 2 milhões de estabelecimentos que provavelmente nem acesso ao crédito, ao programa entram. Exatamente. A gente poderia dizer o seguinte, que há um campo, ou seja, o horizonte da agricultura familiar, não se chegou a ele ainda, o final dele, o limite dele, e que é possível, por exemplo, dobrar a produção da agricultura familiar desde que esses 2 milhões de estabelecimentos sejam incorporados ao programa do governo? Sem sombra de dúvidas. O horizonte da agricultura familiar está longe de ter sido alcançado. Vou dar um exemplo. Para essa fração extremamente pobre, e o Plano Brasil Sem Miséria tem atuado prioritariamente no Nordeste. Esse ano, ele começou o ano passado, 2011. O que a gente faz ali? Essas famílias todas estão no cadastro único de programas sociais do governo, estão recebendo Bolsa Família. Aquelas que têm filhos de 0 a 6 anos, a partir desse ano, também passaram a ter acesso ao Brasil Carinhoso, com a ideia de que imediatamente saiam dessa condição de extrema pobreza via transferência de renda. Além da transferência de renda, então tem aquilo que a gente chama de rota da inclusão produtiva. O que é a rota da inclusão produtiva? Nós fazemos uma assistência técnica diferenciada para essas famílias, elas estão recebendo assistência técnica, não atendemos todas ainda, né? Mas já estamos atendendo um universo considerável de pessoas no Brasil Sem Miséria, no rural. Essa assistência técnica diferenciada significa que o agente de assistência técnica discute com a família um projeto produtivo, nós fornecemos um fomento não reembolsável, não é crédito, é um fomento não, porque eles são muito pobres, eles não têm como acessar crédito. Então, nós damos um fomento não reembolsável para o início dessa atividade produtiva, com o objetivo de que eles produzam para a subsistência e, com o passar do tempo, eles possam produzir excedentes para vender nos programas de compras governamentais. Eu falo do Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quem chega a vender para o Programa de Aquisição de Alimentos e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar já naturalmente está se organizando para vender no mercado, né? Porque a exigência do PAA e do PNAE é uma exigência, obviamente, que o produto tem que ter todas as condições para poder ser comercializado. Então, também está se organizando para o mercado. Então, por isso que a gente chama de uma rota de inclusão produtiva. Tivemos um azar muito grande, porque começamos em 2011 e tivemos a maior seca das últimas décadas no Nordeste. Então, por exemplo, parte das sementes que nós distribuímos de insumo produtivo, infelizmente com a ausência de chuva, nós perdemos essas sementes.
vamos ter que retomar agora no final do ano, início do ano que vem, quando a chuva retomar. E estamos fazendo ações emergenciais para o combate à seca lá naquela região. Mas existe essa estratégia, né? E o Programa de Aquisição de Alimentos e o PNAE, eles hoje disponibilizam, se a gente somar os dois, em torno de 2 bilhões e 300, 2 bilhões e 400 milhões de reais de compras que o governo faz diretamente do agricultor familiar, num procedimento desburocratizado com dispensa de licitação. No próximo bloco, nós vamos conhecer mais profundamente como funciona o Programa de Aquisição de Alimentos e também o Plano Nacional de Alimentação Escolar. Continue com a gente.